Olha aí, pessoal, o presidente Javier Milei, presidente da Argentina, que tem feito uma série de mudanças de desregulamentação da economia, liberdade para o mercado, redução no tamanho do Estado, dentre tantas outras aí, agora fez então aqui um aumento do salário mínimo lá na Argentina, mais um aumento que já é aí o segundo, sei lá, em 2 meses praticamente, né, 3 meses. Então, realmente, dado o alto grau da inflação, do aumento dos preços e da desvalorização do peso argentino, da perda do poder aquisitivo, então, esses sucessivos aumentos precisam ser feitos lá. E aí, então, foi divulgado aqui pelo governo um aumento do salário mínimo que chega aqui até 30% em relação ao atual valor. Mas, poxa, o cara não é libertário? Por que ele vai ficar mexendo com o salário mínimo? Por que ele está fazendo isso aí e está agindo dessa forma? Isso não vai contra os princípios libertários dele, né? Nós libertários acreditamos que não deve existir um salário mínimo, um valor mínimo obrigatório para se contratar um funcionário. Pois bem, Javier Milei está usando a estratégia correta e eu vou falar sobre isso aqui neste vídeo. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo e se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse anúncio foi feito ontem, dia 20, estou gravando isso aqui no dia 21, provavelmente você vai ver esse vídeo no dia 22, né? Mas o aumento aqui vai começar a vigorar aí a partir de março, então um aumento, um reajuste na faixa de 30% em relação ao valor anterior, que era 156 mil pesos. Anterior não, que é o atual ainda, a coisa não foi alterada, não foi mudada, né? Isso aqui foi o Manuel Adorni, que é o porta-voz da Casa Rosada, da Presidência da República da Argentina, que divulgou essa informação aí, né? E, obviamente, a gente sabe, a inflação na Argentina está muito alta ainda, o aumento de preços, né? Inflação entendendo aqui como aumento de preços e não como aquilo que ela realmente é, que é o aumento da base monetária. Mas sim, o poder aquisitivo dos argentinos tem caído bastante e geralmente nesses casos aí o salário mínimo é reajustado. Então, para justamente compensar essas perdas por conta da desvalorização da moeda. Então, o governo aqui autorizou o aumento para o valor aqui atualizado de, deixa eu ver para quanto que vai aqui, esse valor vai ser escalonado, né? Na verdade, já vai começar agora em fevereiro, ou seja, o pagamento em março, né? E depois em março tem mais um reajuste também. Então, vai subir para 180 mil pesos aqui agora em fevereiro, né? E 202.800 pesos em março. Então, são dois reajustes subsequentes. E aí, para a gente entender quanto que é esse valor aqui, e para a gente realmente ponderar a respeito de se isso é uma medida libertária mesmo ou não, será que o Javier Milei está violando os princípios do libertarianismo? É bom a gente comparar isso aqui com o valor do salário brasileiro, por exemplo, para a gente ter uma noção a esse respeito, né? Então, trocando esses valores pelo câmbio oficial, isso aí dá um salário de fevereiro de $215, né, um salário mínimo na Argentina, e em março de $242, né? Só que esse câmbio oficial, a gente sabe há muito tempo que ele não reflete a realidade que a população lida no dia a dia. Existe o dólar blue ali, né? O câmbio paralelo, que realmente reflete mais a relação entre oferta e demanda de moedas ali na Argentina. Por essa cotação real, então oficial, o valor do salário mínimo de fevereiro é de $164, então, e para março vai ser de $192, né? E quanto que é o salário mínimo brasileiro em comparação? Hoje, R$ 1.412. Na cotação atual, no câmbio atual, isso dá $286. Então, a diferença aí é de 74%. Aliás, o salário argentino vai ser 74% do salário brasileiro aqui atual. Então veja que realmente o salário mínimo na Argentina é muito inferior ao salário brasileiro. E inclusive isso aqui acabou levando a uma certa repercussão negativa dessa história. E esse é o caso aqui, esse é o grande ponto de fato, né? Por quê? Porque a inflação está progredindo mais do que esse aumento dos preços, essa é a verdade. Estamos levando em conta aqui um valor, um preço aqui
que não foi alterado, que foi alterado a última vez, perdão, lá em dezembro, né? Então, de lá para cá, nós tivemos um mês com 25,5% de inflação e outro mês aqui, que é o de janeiro, com 20,6% de inflação. Ou seja, na prática, aqui, no acumulado, a gente tem quase 50% de depreciação da moeda, enquanto que o aumento salarial aí dado pelo governo foi de 30%, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a lei lá determina que deve-se chegar a um acordo entre as centrais sindicais, os representantes das empresas e tudo mais ali, e de fato, as partes, então, devem negociar, né, as câmaras empresariais e os sindicatos devem negociar o aumento para haver um consenso. Não havendo um consenso, que não é raro de acontecer, então o governo faz a arbitragem e determina ele próprio qual vai ser o percentual do aumento. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? O governo determinou que vai ser 30%, então, escalonado entre fevereiro e março, sendo que os sindicatos aqui pediam 85% de aumento, meu amigo. Olha o nível aqui, quase 3 vezes mais do que o que foi concedido de fato pelo governo aí, realmente, né? Então, o que isso aqui significa na prática, né? O que essa ação do Javier Milei indica realmente? Nas palavras dele aqui, inclusive, né, ele falou explicitamente sobre isso, né, que não acredito que um político possa definir um preço à mão, nem passa pela minha cabeça. Eu vou emitir um decreto fixando um preço e o salário, obviamente, é o preço do trabalho humano, né? Então, é um preço como qualquer outro aí, sem qualquer tipo de divergência, sem qualquer tipo de situação atípica ou que não tenha verossimilhança com a realidade de todos os preços, né? Então, o que está sendo feito aqui pelo Javier Milei com base nesse aumento aí? E o que explica essa, digamos, tática, essa estratégia do Milei de conceder esse percentual de aumento aí? É algo que deveria ter sido feito aqui no Brasil, né? Eu digo, como libertário, eu falei isso no começo do vídeo, Javier Milei acredita nisso também, você certamente também pensa parecido com isso, né? Ou igual mesmo. Não deveria haver um salário mínimo, porque um salário mínimo significa o seguinte, que nenhum trabalhador é autorizado a receber menos do que esse valor. A pessoa não tem liberdade de escolher por qual salário ela vai trabalhar. Simplesmente é assim que a coisa funciona, né? Do ponto de vista ético. Do ponto de vista econômico, tem uma série de problemas, principalmente para pessoas pouco qualificadas. Os jovens, aquelas pessoas que não têm um grau de ensino muito alto, essas pessoas acabam tendo dificuldade em encontrar um emprego porque o salário é muito caro para o pouco que elas conseguem produzir, né? Então, o salário mínimo tem uma série de prejuízos para a economia de forma geral, além de ser uma coisa antiética do ponto de vista libertário, né? Mas acabar com o salário mínimo de uma vez é algo complicado do ponto de vista aí, da popularidade, digamos assim, né? Hoje o Javier Milei precisa muito da popularidade para conseguir se manter firme. O sistema está batendo demais nele e ele conta com o apoio do povo argentino para continuar fazendo as mudanças necessárias para o país, que ele tem feito de uma forma formidável, né? Mas realmente o Javier Milei, caso ele extinguisse o salário mínimo, não sei nem se ele pode fazer isso sem um projeto de lei, mas ainda que ele propusesse isso, isso acabaria repercutindo muito mal para a imagem dele, de uma forma desnecessária, essa é a verdade. O mesmo se diz aqui no Brasil, qualquer presidente aí, o Lula obviamente não, mas qualquer presidente com a cabeça no lugar que quisesse extinguir o salário mínimo, teria um grande problema nesse sentido, né? O que fazer então? Qual estratégia tomar? Reajustar abaixo da inflação, porque na prática, com o tempo, o salário vai deixar de ser relevante, o salário mínimo, né, vai deixar de ser referência para qualquer coisa, porque ele vai estar tão baixo que realmente ninguém vai contratar ou ser contratado por esse valor, que já não vai fazer muito sentido. É o oposto do que o Lula está fazendo aqui no Brasil, porque além de repor a inflação, ele está também dando o ganho real para o salário mínimo, está aumentando esse problema. Agora veja o que o Javier Milei está fazendo na Argentina, exatamente o que tem que ser feito, sem ferir tanto a sua popularidade, dando um aumento salarial menor do que a inflação, não cobre nem a desvalorização da moeda. O que isso significa na prática? O salário mínimo diminuiu. Podia ter diminuído mais, né, se não tivesse reajustado, mas não tem como, dadas as circunstâncias, não fazer um reajuste aí. Então, melhor que se faça um reajuste pequeno, abaixo da inflação se possível, que é realmente o que aconteceu, né? Aliás, o gráfico da inflação argentina aqui é uma loucura total que já está se aproximando aqui desde da época lá de 1991. Tem coisa pior aqui antes, tá? Mas
tá pertinho disso aí, faz parte do jogo, né? Mas realmente, então, a estratégia do Milei, sem dúvidas, é essa. Conceder um reajuste salarial, sim, para evitar problemas, evitar transtornos, conflitos sociais ou qualquer coisa do tipo aí, mas num patamar menor, num valor menor e sem cobrir sequer a inflação. Na prática, o salário mínimo da Argentina está diminuindo, está encolhendo e isso é muito bom. Em algum momento aí ele vai chegar num valor irrelevante e simplesmente vai ser desconsiderado na prática, ainda que exista como lei, ainda que exista como decreto ali para a questão do reajuste e tudo mais, na prática já não vai ser referência para nada, né? O Javier Milei, mais uma vez, toma uma medida acertada, fazendo o que é possível. Do ponto de vista libertário, melhor que não houvesse salário mínimo, o certo, né, que não houvesse. Mas, na impossibilidade de fazer isso como deve ser feito, que pelo menos escolha-se, então, a opção menos ruim, que é realmente fazer um aumento menor do salário mínimo aí, justamente para torná-lo irrelevante conforme o tempo vai passando e, com isso, dando mais liberdade de contratação para as empresas e para os próprios funcionários também, que vão poder ser donos de seus próprios narizes. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, e até a próxima.